Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura nacional. Bom, o livro que eu escolhi é o livro do Paulo Lins, Cidade de Deus, que foi publicado no ano de 1997. Apesar de ter sido publicado lá em 97, o livro contou com 10 anos de pesquisas, de 83 a 93. A obra contém relatos da vida pessoal do autor, que foi nascido e criado na Cidade de Deus, assim como de outros moradores do local, o que acabou dando para a obra um tom não só literal, mas também documental. Para a gente começar a entender um pouquinho mais a história, é preciso entender que o livro é dividido basicamente em 3 partes, e para a gente entender, a gente vai conversar separadamente sobre elas. A primeira parte do livro se passa lá na década de 60, onde a Cidade de Deus nasce. E é nesse momento do livro que o autor mais me surpreendeu, porque quando a gente escuta a Cidade de Deus, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as coisas relacionadas ao tráfico, à violência, às mortes. Mas nesse primeiro trecho do livro, o Paulo Lins escreve como era a cultura daquele lugar, e que a Cidade de Deus não é só um lugar ruim, como as pessoas pensam, como as pessoas logo imaginam, mas que a Cidade de Deus já foi um lugar onde a cultura, a religião, os aspectos sociais prevaleciam acima da violência. O que nos leva à segunda parte do livro, que é onde o autor começa a relatar os primeiros casos de violência, de criminalidade na Cidade de Deus, e tudo resultado da falta de interesse e descaso mesmo do governo com a população. É nesse momento do livro que a gente também começa a entender um pouquinho do porquê e como a Cidade de Deus chegou no que ela é hoje. Fatos que me chamaram a atenção, como a própria polícia ser corrupta e acabar se envolvendo nos crimes do local. Também nessa parte nós entendemos como os jovens são atraídos tão cedo e de forma tão rápida assumem cargos de poder, cargos de liderança dentro do crime, e isso é devastador. Um lugar que era um lugar da família, assim como o autor descreve, um lugar de alegria onde as pessoas cantavam e dançavam, passa a ser um lugar onde cada vez mais cedo os jovens entram para a vida do crime. E em decorrência de todas essas coisas, o autor nos leva à terceira parte do livro, que é onde nós conhecemos provavelmente o personagem mais épico, mais memorável de toda a história, e que vocês já devem conhecer através do cinema, porque ficou muito famoso, e no livro ganha um destaque muito importante, que é o Zé Pequeno. Bom, ele é muito importante porque ele faz a gente entender um pouquinho do contexto da história da Cidade de Deus. Um jovem na faixa dos 20 e 19 anos e que de maneira muito rápida, muito exponencial, chega à liderança do tráfico, do maior tráfico do Rio de Janeiro. Um trecho do livro que nos ajuda a entender bem esse contexto é o que eu separei e vou ler agora para vocês. O dinheiro entrava fácil para o bolso de Miúdo e Pardalzinho. Agora eles precisavam contratar alguém para controlar o entra e sai do dinheiro, mas essa pessoa não poderia ser um bandido, porque bandido não presta. E na primeira oportunidade lhe passaria a perna. O que a gente tira de conclusão desse trecho e analisando a vida desses garotos, não só do Zé Pequeno, mas de todos os meninos que foram levados e influenciados ao crime, é que eles não chegaram nessa situação porque eles escolheram estar nessa situação. Apesar de muito novos de controlarem o maior tráfico do Rio de Janeiro, todo aquele entra e sai de dinheiro, o que esse trecho nos demonstra é que eles não tinham o mínimo de educação, o mínimo de estrutura e de apoio do governo, porque apesar de estarem exercendo cargos de liderança, cargos que seriam supostamente importantes, eles precisavam de alguém que soubesse ler e escrever e que fossem dignos de confiança, porque eles mesmos não se consideravam dignos de confiança. Bandido nenhum presta, é isso que ele disse. O que nos leva a pensar que um livro publicado em 97 traz questões tão atuais no nosso país, que atualmente tem milhões de meninos e meninas vivendo na mesma situação que esses garotos da obra literária, que às vezes nos parece tão distante, né, em dizer é um livro, mas que neste caso infelizmente conta a realidade do nosso país, das crianças brasileiras e de como as pessoas são tratadas no nosso país. É por isso que eu super recomendo a leitura desse livro. Ele é um livro super reflexivo e que traz temas importantes a serem abordados por nós, ainda mais em épocas tão importantes como nós estamos vivendo agora.
Leiam o livro, é fenomenal, recomendo. E queria agradecer, já encerrando esse vídeo, a professora Lígia pela oportunidade incrível. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado!